Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, convidar você a lutar contra o mal que tem se levantado contra a sua vida. Você tem sido afrontada diurnamente por males, problemas que têm assolado a sua vida. Você tem que entender uma coisa: existe uma guerra a ser travada. Existe uma guerra a ser vencida. Não existe a possibilidade de levantar a bandeira branca e pedir por paz, sem antes vencer aquele que tem te oprimido. Por esse motivo, nesta sexta-feira, eu quero convidar você a participar desse poderoso corredor formado por homens e mulheres de Deus, pessoas que têm vindo em jejum para esta reunião, para lutar por você. Você que deseja vencer esse problema espiritual que está na sua vida. Como aconteceu com essa pessoa que agora você vai acompanhar o testemunho dela. Ela chegou sobrecarregada, ela chegou cansada, mas ela saiu vitoriosa porque ela deu um passo rumo a Deus. Acompanhe. Cheguei aqui na reunião com uma vida totalmente destruída, eu era viciado em cocaína, né? Também vivia no mundo do crime, vivi 17 anos no mundo do crime. Durante esses 17 anos no mundo do crime, nos vícios, eu era uma pessoa triste, vazia, eu tinha depressão, né? Eu ficava num quarto escuro, tinha semana que eu não gostava de sair de casa, ficava o dia inteiro trancado dentro do quarto, né? E isso gerou dentro de mim muita tristeza, angústia, né? Tentei mudar por várias vezes, mas não consegui. A minha vida ficou bem mais complicada, bem mais difícil, né? Fui preso por 4 vezes, né? E dentro do presídio eu ouvi as palavras, só que mesmo assim, né, eu não me entregava, faltava uma entrega a mim, por isso que eu não conseguia permanecer, né? Então, chegando aqui no templo de Salomão, né, eu cheguei aqui totalmente com uma vida do avesso, né, virada de ponta cabeça, né? Eu vim de um relacionamento complicado, né, onde não deu certo, vim de um negócio mal sucedido, eu perdi tudo, né? Perdi minha família, né? Final do ano também acabei perdendo meu pai, encontrei meu pai morto no final do ano. Então, carregando tudo isso dentro de mim, eu cheguei aqui no Brás, né? E a partir de então, quando eu consegui me entregar, participar das reuniões, vindo nas correntes, né, foi onde começou a mudar, né? Eu me batizei nas águas. Pouco tempo depois, fui batizado com o Espírito Santo, e desde então a minha vida só vem, né? Deus só vem acrescentando, só vem evoluindo. Hoje eu trabalho, né? Eu trabalho por conta própria hoje, né? As portas elas estão abertas. Eu não sou mais uma pessoa triste, vazia, né? Hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim e eu levo isso para outras pessoas também. Após participar das reuniões de libertação, graças a Deus esse mal foi amarrado. E hoje eu tenho paz, tenho vida, tenho saúde, tenho ânimo, sou uma pessoa que eu sou feliz sozinho, com Deus dentro de mim, e a minha vida só tem sido abençoada, graças a Deus. Eu cheguei na igreja com muitos problemas. E um dos problemas foi a depressão, né? Me causou muito sofrimento, muita dor, por conta que eu fui criada pela minha avó. Então isso aí já me trouxe uma rejeição por conta do lado da minha mãe. Não tinha pai, né? Porque meu pai não era presente, então eu fui criada com vó e eu sempre sentia essa falta, essa ausência do lado dela, né? E eu chegava a contar final de semana, que era o dia que ela podia ficar comigo, né? E eu sofria muito com isso. Muitas pessoas achavam que isso não existia, né? Que era uma questão de eu chamar a atenção, né? Ah, não, isso é por conta que ela quer chamar a atenção, só que não era. Eu era triste, né? Eu era angustiada, tanto é que eu já tentei o suicídio, né? Com medicamentos, né? Onde veio a toxicação e eu fui parar no hospital, né? Com isso, fui diagnosticada, né? Que realmente eu precisava de ajuda. E a minha avó, ela já era na época, né? Mas eu venci através das correntes, né? Tive problemas também com problema de câncer de mama também, né? E isso aí também, assim, cada fase da minha vida que foi passada, né? Eu venho vencendo,
né? O Senhor Jesus, ele tem feito a parte dele, de não nos deixar só, né? E aquele vazio que eu sentia na alma, aquela dor que eu sentia tanto da minha mãe, né? Eu pensava que era minha mãe, mas não era. Era a falta do Senhor Jesus. Porque quando tem essa falta, não é parente, não é coisas, não é pessoas que preenche esse lado, né? Sabemos que só Ele pode preencher. Então foi a partir do momento que Ele entrou que mudou toda a minha vida, toda a minha história. Hoje eu recebi o Espírito Santo, então hoje eu sou uma pessoa transformada. Através das correntes de libertação, né? Participando, né? Não desistindo. Vem o desânimo? Vem porque vem um cansaço. Vai ter dias que você vai estar assim, nossa, hoje eu não estou bem para ir. Mas é exatamente nesse dia que você tem que vir, né? Porque é nesse dia que vai acontecer a sua libertação, né? E foi o que aconteceu, de você estar perseverando. A perseverança, ela muda a situação, ela muda todo um quadro, né? Foi quando chegou essa mudança na minha vida. Serão 33 minutos de poder. Muitas são as pessoas que, nesse momento, estão desesperadas, desesperançadas. Você é uma pessoa que, nesse momento, está pensando em acabar com a sua vida. O seu familiar está internado, está doente. O seu filho está na prisão ou preso às drogas. Você que é uma pessoa que deseja a sua libertação espiritual. Talvez você já foi em vários lugares onde não acontece essa reunião. Não tem problema. Não há a necessidade de você sair da sua igreja e vir para a nossa igreja. Esse programa não é para isso. Não é para ganhar membros e adeptos para a Universal. Esse programa é para ajudar você que sofre. Se você deseja a nossa ajuda espiritual, você pode nos procurar nesta sexta-feira, onde estaremos travando uma batalha contra o mal. Quando os ponteiros apontarem para o alto, ao meio-dia em ponto, nós vamos começar. Dá tempo de você chegar, dá tempo de você sair do seu trabalho e você participar dessa vigília. São apenas 33 minutos de poder. Ali por volta de meio-dia e 45 já estaremos encerrando com uma oração, um clamor forte, aonde você vai chegar pesado, mas você vai sair leve. Vamos ao momento dessa reunião e já voltamos. Quando olhamos o lado de fora, nem sempre transparece o caos interior que só quem vive sabe. E muita gente vive assim, por dentro, no limite. No mundo todo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com a ansiedade em níveis que já comprometem a vida. E talvez você esteja entre eles. Um mal real que esgota as forças e isola quem sofre com ele. Com suas próprias forças, você talvez não esteja conseguindo lutar. Mas com as armas certas, é possível combater esse mal e definitivamente vencer. Nesta sexta-feira, o dia do combate à ansiedade. Na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal. Nós chegamos aqui, na verdade, há 6 anos atrás, com a vida todas as áreas destruídas. No amor, na família, na vida financeira. Eu não estava indo bem no meu trabalho. Eu não estava fazendo as coisas certas para o meu esposo. Tive que buscar uma ajuda terapêutica, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu estava muito nervosa, eu estava brigando muito, chegava no trabalho, não atendia bem os meus alunos, né? Então, eu conversando com uma amiga e ela vendo toda a minha situação, ela falou: Fernanda, vou fazer um convite, vamos lá na igreja. E começamos a fazer as correntes de domingo e também de sexta-feira, né? Para poder receber o Espírito Santo, se libertar das coisas erradas. E nessa história toda, na parte financeira também, a nossa vida financeira é tudo amarrada, porque dívidas, a gente tinha, assim, não tinha aquelas dívidas pesadas, mas assim, a gente não conseguia comprar muita coisa, porque era tudo limitado,
né? No amor, para você ter uma ideia, a gente tá 14 anos juntos e a gente não era casado no civil, nem na igreja, porque eu vi a situação da minha mãe, por ela não ter tido um casamento bem-sucedido, eu achava que eu também não ia ser. Então ele, dependesse dele, a gente já tinha casado desde o momento que a gente já se conheceu. Porém, eu ficava enrolando, eu falava que eu não queria casar. E aí, quando eu vim para a igreja, a gente entendeu que a gente precisava se consertar com Deus. Por quê? Porque Deus ia estar no meio de nós, né? E a gente não poderia ficar na vida que a gente estava. Então, aí a gente casou certinho no civil, casamos na igreja certinho. E aí, a nossa vida financeira também deu uma mudada. Foram muitas bênçãos que Deus nos proporcionou. Diante de toda a situação que a gente passou, e graças a Deus o diabo foi amarrado da nossa vida, né? E aconselho quem está com a vida toda amarrada, que venham para essa reunião de sexta-feira e venha buscar o Espírito Santo também no domingo, que com certeza você não vai sair da mesma forma que entrou, você vai sair da forma diferente. E é como está escrito no livro de Salmos. Salmos está escrito: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. A inveja que fizeram para você atingiu você? O olho grande, a obra de amarração, a palavra que foi proferida, quando disseram que você não vai ser feliz com ninguém, quando disseram que se você não ficar com essa pessoa, você não vai ficar com mais ninguém, quando falaram que você vai perder tudo que tem, que vão te ver se arrastando, foi essa palavra que você ouviu, essa palavra entrou no seu coração. Eu lembro de um testemunho, e eu quero até compartilhar com você, um testemunho muito forte, meu amigo e minha amiga. O testemunho de um rapaz, esse rapaz, ele é nordestino. Ele saiu da sua cidade para tentar a vida em uma cidade grande, no estado de São Paulo. Mas a mãe dele falou assim para ele: filho, se você for, vai dar tudo errado na sua vida. E foram várias as tentativas que ele teve. E quanto mais ele tentava e dava errado, ele se lembrava daquela palavra que a mãe dele falou. Coincidência? Não. Maldição. E por muito tempo ele carregou essa maldição até ele chegar em uma reunião voltada para a prosperidade com Deus. Ele vai contar a história dele. E como foi que ele venceu, como foi que isso mudou, como que ele saiu de uma situação de fracasso para uma condição de sucesso. Acompanhe a história dele. Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos, não só a minha família, como muitas outras famílias, e era muito limitada. Ali a gente comia mal, a gente se vestia mal, ali a gente não sabia o que era um alimento bom, se vestir bem, a gente andava descalço, ninguém tinha um dinheiro para comprar nada, vamos dizer assim, uma miséria total. Miséria, assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe, ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? Tanto na minha como na dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos estudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande, eu vou para a cidade grande hoje, que lá em São Paulo a gente chama de cidade grande, né? Eu vou para a cidade grande. Aí minha mãe falou, olha, você, como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Eu me lembro que eu não tinha o dinheiro da passagem, a gente lá no Nordeste, a gente tinha hábito de criar bicho, né, passarinho, essas coisas assim. Eu vendi uns passarinhos, dei pro rapaz do caminhão e falei, o senhor pode me levar para a cidade grande? Ele falou, te levo. Mas lá você vai ficar onde? Eu falei, onde o senhor me deixar? E aí eu vim para a cidade grande. Aí eu peguei carona com esse rapaz, né, ele perguntou para mim onde eu ia ficar, e eu falei para ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, tá tendo uma invasão na zona sul de São Paulo, eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com o rapaz, com o líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o barraco direitinho, né, como eles pediu, fiz o barraco de tábua e deixei lá tudo bonitinho lá, o barraco, e morei.
Eu fiquei morando nesse barraco por 6 anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei um buraco, né, deu 1 metro mais ou menos, e jorrou aquela água, e eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os bichos, que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinho, né, do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no escritório do rapaz, o rapaz falou, tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste. Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe. Que eu ia sofrer, eu lembrei, a minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você... Aquela voz estava dentro de mim, aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante, fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa. Corria muito, corria para lá, corria para cá. Muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam. Muitas das vezes eu apanhava da polícia e vinha sempre lembrando, bem que minha mãe falou. Só que não tinha como mais eu voltar para a minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei para mim um derrotado. Uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que não ia chegar em lugar nenhum. Eu sempre carreguei isso comigo, sempre ouvi a voz da minha mãe falando que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser alguém na minha vida, eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode, rapaz, acredita em você, você pode. Tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo. Então, um dia houve um comentário, olha, o Rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr. E eu lembro que todos saíram correndo e eu também saí correndo nessa época. E o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja. Eu não sabia que era a igreja, eu vi uma porta aberta, eu entrei com um monte de cadeira, eu sentei, só que estava tendo uma reunião. Eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local, com a igreja, eu fiquei encantado com o homem que estava no altar. Aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá, tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que era na época. Ele era muito intrépido, era um negócio assim que eu nunca ouvi isso aqui fora. E ele falava assim de uma forma, olha, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos, eu falei, mas para que tem que vir? Então aquilo entrou dentro de mim também, eu falei, por curiosidade eu vou vir, eu vou ver, o que tem nesse homem? Tem um negócio diferente nele. Eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa, eu falei, mãe, eu achei um lugar que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja, eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que... Aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou, que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo, ninguém nunca me falou nada da fé. Mas eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu lembro que eu entrei um derrotado e saí um vitorioso. Eu saí com a cabeça erguida. Eu andava nas ruas de São Paulo. Depois desse dia eu passei a marchar. O Espírito de Deus, ele entrou dentro de mim porque eu não sabia que Deus falava. Deus fala. Deus fala. A mesma voz que eu escutava no passado, que eu era um derrotado, eu ouvi naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, meu filho, você pode, meu filho, eu sou contigo. A partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade, eu vou andar contigo. Porque quando Deus entra dentro de uma pessoa, a pessoa não é a mesma mais nunca. Hoje eu não sou aquele Adaísio do passado, a minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus, há 20 anos eu escuto a voz de Deus.
E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo, ele foi me moldando, ele foi me ensinando a se comportar, a falar. Eu não tinha mais aquele complexo, eu não me sentia mais uma pessoa, um nada, né? Vamos dizer assim, um nada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que ouvia as vozes que me jogavam para baixo. Não, ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim, porque o próprio Deus estava dentro de mim. Deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem. Eu ia nas casas de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola, eu comprava o descartável, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava porque existia algo dentro de mim que não tinha como eu parar. Ele me impulsionava a ir para frente. E aí de lá para cá a gente foi crescendo. A gente conquistou aquela sede. Depois daquela sede a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não estava dando mais conta. A gente contratou 5 funcionários. Depois esses 5 não deu conta, a gente contratou 10. E hoje a gente tem 30 funcionários trabalhando com a gente. Daquela sede, eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa avaliada em 1 milhão, casa com piscina. Conquistei carro, eu tenho carros da empresa. Eu tenho 2 motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje minha mãe mora numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles. Todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo. Hoje é meu bem maior, meu tesouro. Esse eu não largo por nada. Isso que está dentro de mim, que me impulsiona, que me dá forças. Esse Espírito Santo, isso eu não troco por nada. Nada tira isso dentro de mim. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Você pode tudo. Não existe esse negócio de ser analfabeto. Não existe esse negócio que você tem complexo. Não existe isso. Quando você tem o Espírito Santo, você é ousado, você é intrépido. E eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo. Hoje tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo. E o mesmo pode acontecer na sua vida. Basta que você venha lutar. Todas as segundas-feiras nós temos essa reunião, que é uma reunião voltada para empresários, empreendedores, investidores, trabalhadores, profissionais, você que está desempregado, você que é gerente de loja, você que é aposentado, pensionista, não importa a sua condição. Você pode estar vivendo no vermelho, mas quando você chegar nessa reunião, você sairá com a sua vida transformada. Acompanhe o intervalo que fala dessa segunda-feira e eu já volto. Você já teve a sensação de falar e ninguém te ouvir? De gritar por socorro e não receber resposta? Muitos sonham com a independência financeira. Porém, apesar do esforço e do trabalho diário, o que recebem mal cobre o básico. As dívidas se acumulam e guardar ou investir parece impossível. Não há como prosperar dessa forma. É justamente nesses momentos que precisamos fazer uma aliança com Deus, porque só Ele pode virar essa situação. Ele abre caminhos onde não existem e transforma aquilo que parece não ter solução. Se você deseja ser livre dessas dívidas e tudo que trava os seus caminhos, participe do clamor da independência financeira. Você irá conquistar a liberdade e a mudança que tanto busca para a sua vida. Na oportunidade, teremos a bênção especial para todos do ramo automotivo. Muito bem, prepare o seu copo com água, daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração juntamente com Alexandre Amaro. Você que me acompanha do presídio, você que está nesse momento na sala da sua casa, acompanhando esse programa, pensando que para o seu caso não tem mais jeito, eu falo com você que está no hospital. Daqui a pouquinho essa oração para que Deus venha te curar e fazer um milagre na sua vida. Antes, vamos ao intervalo que fala desta reunião de sexta-feira do poderoso
corredor formado por 33 homens e mulheres de Deus, essa vigília que acontece às sextas-feiras ao meio-dia. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Bem, nós ficamos por aqui com a nossa participação. É momento de oração, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos à Tua presença para pedir em favor das pessoas que se encontram doentes, pessoas que estão aflitas, meu Pai. A doença traz aflição, traz problemas, meu Pai. Problemas muitas vezes que afetam o psicológico, a mente. Uma notícia que foi dada que abalou a estrutura desta família. Essa pessoa que está no hospital nos assistindo agora, meu Pai, numa cama, sofrendo, pensando o que vai ser da minha vida. De repente o diagnóstico não foi dos melhores, mas o Senhor é aquele que traz a última palavra, a resposta final vem do Senhor. Escrito está, eu sou o Senhor que te sara. Então, meu Deus, traga a cura para esta pessoa. Não importa o nome da doença, não importa, meu Deus, o tamanho desta enfermidade. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é aquele que deu a vida. Então faz agora esse grande milagre, meu Pai. Cura o doente, liberta o aflito. Usa as mãos dos médicos, meu Pai, que vão fazer esta cirurgia. Faça, meu Deus, um grande milagre. Essa pessoa que está desenganada, que seja, meu Pai, ela restaurada pela Tua mão de poder. Que esta água seja como este santo remédio. Quando ela beber da mesma, que ela receba a vida verdadeira que vem de Ti. Amém e graças a Deus. Beba da água e creia no milagre. Graças a Deus. Respira fundo. Deus é contigo, amigo, amiga. Seja o teu corpo restaurado, tua saúde restaurada pelo poder da fé. Deus é aquele que realiza em nós tanto aquilo que nós pedimos, pensamos e até mais do que nós sonhamos. Creia no milagre e receba-o em sua vida. Você pode encontrar o nosso endereço aqui em Guarapuava, Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao terminal, como também em uma Universal mais próxima da sua casa. Um forte abraço e até lá.